Ahn, Isso daqui é um vídeo pra Lana, quando ela crescer, quando ela tiver, sei lá, uns 10, 15 anos. E aí vocês podem escutar isso, e eu quero que vocês escutem parte dessa conversa para refletirem acerca de paternidade, relação com crianças e tudo mais. E, Lana, se tem uma coisa que adulto sabe fazer é fingir que sabe o que está fazendo. E na verdade ninguém sabe o que está fazendo. A gente não sabe como que a gente vive a nossa vida. As pessoas que mais parecem ter certeza absoluta de como que todo mundo deve viver a vida estão fazendo isso porque está muito dinheiro e estão empobrecendo os trouxas que acreditam neles. Mesmo as pessoas que escrevem apenas acerca de paternidade e que geram muito conteúdo e que viraliza, passam uns 2, 3 anos, você percebe que os caras estão mortos por dentro, tem que continuar falando, demonstrando certeza absoluta, e é uma certeza que eles não têm, porque não existe uma certeza, não existe um jeito certo de criar uma criança que para que ela seja uma vencedora nesse mundo, porque o mundo que a gente vive não faz o menor sentido. Eu vou lançar dois vídeos para você. O primeiro é os traumas que você não teve, e o segundo é a pessoa que eu não quero que você seja. Porque aí vai ser um conteúdo um pouco mais refletido, vai ser um conteúdo mais direcionado e uma coisa que eu venho pensando aí ao longo dos últimos 4 anos em que eu convivo com você. Esse vídeo é para falar de hoje. A gente teve uma tarde maravilhosa. E E eu não acho que eu vá sempre conseguir justificar o que eu faço no sentido de estar certo, mas pelo menos eu quero que você tenha transparência em quais são os meus valores, e o que que me levou a te dar a orientação que eu te dei para que você pudesse se desenvolver, não para ser quem eu quero que você seja, mas o que a sua carga genética, o que você decidir ser em cima disso somente. Eu não acho que eu tô aqui para te fazer ou para te moldar. Tem um vídeo que o Felipe me mandou muito bom. As crianças têm 40 ou 400, agora não lembro, traços de personalidade que vão aflorar, quer você queira ou não queira, ao longo da vida dela. Isso é genética. A gente tem pouca liberdade, porque se a gente fosse livre para ser o que é, não seria essa coisa traumatizada que eu sou, fruto de vários traumas e inseguranças e vivências e uma série de coisas. Eu não seria depressivo e não seria muitas vezes eufórico, muitas vezes triste, se eu pudesse decidir escolher quem eu sou. É muito legal que você veio com um pacote de genes muito bom. Muito bom, você tem genes da felicidade. É uma coisa transbordante em você. E é uma coisa que eu tomara que se perpetue, mas que você não conseguiria fingir e eu não conseguiria te causar você feliz porque você é e não porque você tem uma boa mãe ou porque eu consigo ser uma boa representação de pai. Sob outras circunstâncias, talvez essa felicidade não aflorasse. Talvez eu te dê somente o ambiente que você precisa para que esses genes eles façam sentido. Mas aí a gente está descambando para um lado muito teórico e eu não quero fazer isso hoje. Segundo esse brinquedo da tia Rafaela, sem sabor todo o chão, a gente teve que esfregar, aproveitar e fazer uma faxina de tanta bolha que você soltou nessa casa. E às vezes dá vontade de falar, não, para de soltar esse negócio aí, porque eu não aguento mais esfregar o chão. Porque minha casa, minha vida, minha existência está toda ensaboada. Mas aí eu penso que eu nunca vi uma criança que ficou empolgada com um brinquedo desse por mais de uma semana, ou por um mês, ou por anos. E eu sei que isso vai perder a graça para você. E quando isso perder a graça para você, eu vou sentir saudade. Eu vou sentir saudade da cara de felicidade e de deslumbramento que você faz quando você enche a casa de bolhas de sabão. Mas ontem você fez uma sujeira tão grande, e aí que aí a gente deixou no carro, no passeio que a gente deu ontem. E hoje, quando você veio pedir o seu golfinho que solta bolha, eu falei, 5 horas a gente vai no parque, e aí você solta bolha à vontade lá, mas em casa, hoje não. E o trato que eu fiz com você hoje não, amanhã talvez esteja liberado, vamos ver. E você aceitou isso muito bem. E aí deu 5 horas e você veio atrás de mim. E a gente foi. Você brincou um pouco, só que o parque estava cheio de crianças e eu adoro morar onde a gente mora, porque bem na porta da nossa casa tem uma praça que
tem um monte de criança e você brinca com todas elas. Algumas já te conhecem, sabem lidar com você, e o tempo inteiro novas crianças vêm e você tem a sua primeira experiência, seu primeiro contato com elas. E isso eu monitoro. Por quê? Porque você é uma criança de 4 anos e meio, você tem a aparência de uma criança de 6 anos, e a sua fala é de uma criança de 2 anos. Então, no primeiro contato, as crianças elas se assustam com você pelo fato de você não falar. Parece que é de propósito, parece que você está zoando com a cara deles. Depois que eles entendem, vocês conseguem se comunicar, mesmo que você não use palavras com eficiência ainda. E você ficou soltando bolha, e aí tinha 4 meninos, cada um com um carrinho, você pirou. E aí, pai segura, fiquei segurando esse negócio aí, você vai lá brincar com eles. Você queria um carrinho para você. E olha que engraçado, tinha 4 meninas e tinha 5 carrinhos, tinha um com 2. E ele foi todo preocupado falar com o dono dos carrinhos. Ele falou assim: olha, ela quer brincar com a gente, mas ela é menina. E aí o menino, o dono dos carrinhos, falou: o que que tem? Dá um carrinho para ela. O menino que fez esse questionamento, ele ficou feliz. Ele ficou aliviado. Dá para perceber que ele estava pedindo com medo do dono falar não. Com medo do dono dizer que não ia deixar você brincar porque você é menina. Então, quando ele falou que tem que dar um carrinho para ela, ele ficou todo feliz e deu um sorriso para você e falou: toma esse carrinho aqui. Para você ver que 4 meninos, 5 crianças com você, em 40 segundos amadureceram mais do que 80% da população brasileira petista e bolsonarista nos últimos 10 anos. Fenomenal, assim. Porque estão brigando por causa disso. Não sei, assim, quando você tiver adolescente. Mas hoje, em 2023, há 2 dias, 2024, as pessoas ainda estão brigando por isso. Efeitos colaterais dos interesses de serem eleitos, a população é emburrecida, pensando que ia brinquedo de menino e que ia brinquedo de menino. Te deram um carrinho. Você foi feliz por vários minutos. O muro do parquinho ondulado e você subia, descia, corria atrás dele. E naquele momento houve um momento de interação pura, genuína, divertida. Você correndo atrás dos meninos, eles correndo atrás de você guia, e é engraçado, porque você não fala, mas você lidera. E eu não estou dizendo que isso é uma coisa boa, porque eu não enalteço liderança como os coaches fazem. É porque, como na sociedade brasileira de 2023, gerente ganha muito mais que coordenador e coordenador ganha muito mais que analista, e diretor ganha muito mais que gerente, liderança a gente acha que é uma coisa boa, e liderança genuína é um fardo. Porque quando você lidera crianças, você acaba se tornando responsável por elas. E você também acaba sendo responsável pelas consequências dos atos do grupo todo. Então, com essa tua natureza de liderança, vem muitas responsabilidades e isso tem que ser conversado. Eu não sei o que aconteceu, em algum momento chegou uma sexta criança, e por algum motivo que eu não peguei, você ficou sem carrinho. Eu não sei se tomaram da sua mão, se você deu para ele. Eu só sei que você ficou sem carrinho e você não ficou revoltado, você não ficou bravo, você ficou triste. Aí eu tive a péssima ideia, na verdade foi uma ideia boa, de falar: filha, não fica triste não. Brinca com isso daqui, ó. E eu te dei a sua pistola de golfinho, de bolinha de sabão. E aí você apertou o negócio, ele tocou a musiquinha, soltou um monte de bolha, e aí é como se você tivesse castado um spell. E aí, de repente, virou um monte de zumbi pra você. E falou: meu Deus, eu quero esse negócio. E aí você virou a rainha da balada. Todo mundo queria você. Me empresta, me empresta, me empresta, me empresta. E aí, o que você fez? Não. É meu. Muitas famílias aqui já teriam entrado em crise, colapsado. Dependendo da cor das crianças, isso daqui geraria um puta de um podcast de 3 horas falando sobre o racismo estrutural e do como a criança branca privilegiada estava com o brinquedo, que as crianças negras não tinham acesso e estava lá salivando de vontade de brincar com o negócio e não podia por causa da injustiça social do país. Tudo isso de lado, eu vi um grupo de 6 crianças virar um grupo de 20 crianças, porque daqui a pouco, não só o grupinho que estava brincando com você, mas todas as crianças do parque, elas falaram: eu quero esse bagulho. E eu tentei argumentar com você, e quando eu falei: Lana, esse menino aqui te emprestou o carrinho dele, deixa ele brincar com o brinquedo agora.
esse menino ele se sentiu abraçado por mim nessa hora, porque eu verbalizei exatamente aquilo que ele estava pensando. Porra, de prestar meu carrinho, você não vai deixar eu apertar esse negócio aí, esse gatilho uma vez para soltar a bolinha? E você se fechou e falou, não, é meu. E aí, quando eu falo que não tem jeito certo de educar, eu acho que não tem jeito certo de educar, porque moral é subjetiva, valores são pessoais. É claro, não vou deixar você bater em ninguém, você não vai jogar um menino do escorregador lá de cima. Mas em relação à posse, eu não quero que você cresça achando que você tem que abrir mão daquilo que é seu só para deixar o outro feliz. Por outro lado, você não tem direito nenhum de pegar o brinquedo de uma criança à força, sendo que o brinquedo é dela e ela não quer te emprestar. E eu sempre fui muito assertivo em relação a isso. Da última vez em que a gente foi pro parque e que você teve desesperadamente vontade de brincar com um caminhãozinho e ficou brava com isso, eu falei, Lana, você tá brava e você pode ficar triste, mas não brava, porque o brinquedo é dele. Você tem os seus brinquedos. E você entende isso na maneira como eu coloco as coisas, você entende isso. Você pode ficar triste, mas você não pode ficar bravo, o brinquedo é dele. Você tem que aceitar que determinadas coisas você não vai ter acesso. E você tem toda uma sociedade que vai tentar te provar que você merece e que você sempre pode ter. Só que ele vai te endividar em crediário, você vai ficar pagando 72 prestações de um monte de coisa, que na verdade você nem precisa. Você precisa de casa, comida e roupa. E do nosso amor que você tem. Todo o resto é cerejinha do bolo. Só que essa cerejinha do bolo, a galera te endivida, faz você pagar em 72 vezes um negócio para você ser admirado como uma pessoa que merece respeito, e aí, na verdade, você acaba comprometendo aquilo que é essencial para sua vida. Você acaba comprometendo, sei lá, aluguel, supermercado, é, a Shopee, a Shein, porque você não. Porque você acha que você precisa comprar e conquistar coisas. Mas eu estou desviando muito do assunto. Qual foi a decisão que eu tomei? Eu tomei a decisão de não forçar você a emprestar o seu brinquedo, mas mostrar que eu estava triste com isso. E não ao ponto de deixar de te amar, porque o meu amor por você ele sempre foi inquestionável, incondicional. Mas eu estava um pouco decepcionado porque você tinha brincado com o brinquedo do menino e não custava. Só que eu entendi que estava bom para você de um jeito em que talvez você nunca tivesse experimentado, com um brinquedo que de fato era teu, com uma atração que de fato você estava proporcionando para as crianças. Então eu permiti isso, mas não sem um protesto. Eu falei, eu acho que você deveria ter dividido com seus amigos, principalmente aqueles que te prestaram carrinho. E teve mais uma vez que eu livrei a sua barra lá, né? Porque eu falei, olha, você não é obrigado a emprestar o seu brinquedo, mas se você não emprestar, talvez amanhã eles não queiram te emprestar o carrinho deles mais. E eles entenderam isso, eles se sentiram representados, e porque você não fala muito, você disse, não, é meu, e você usou a sua bela estratégia de distrair as pessoas e se fingir de tonta. Porque o fato de você não te falar não significa que você seja burro, que você não saiba ler pessoas. E você usa o fato de você não conseguir falar ao seu favor. E você se faz desentendido e você consegue exatamente o que você quer. E aí, para não ficar repetindo não é meu, para não ficar repetindo não é meu, para não ficar repetindo não é meu, você apertava o gatilho e falava: olha, isso é o que mágico faz. Isso é o que político também faz. Político fala assim: olha lá, ó, cocaína no helicóptero de não sei quem. Olha lá, ó, os caras fazendo. E aí eles votam o que eles querem. Você veio com, não só com espírito de liderança, mas com um jogo de cintura político nato, que me dá até medo, assim, de que você vai querer escolher para sua carreira. Tomara que não. E hoje ficou muita gente correndo atrás de você no parque. Então você subia o escorregador, jogava bolha, descia, jogava bolha. E alguns meninos ficavam insistentemente falando: me empresta, me empresta, me empresta. E eu não te forcei a isso, mas eu também não fiquei, durante todo o tempo que você brincou lá, eu não fiquei 2 minutos sem dizer: presta o brinquedo um pouco pra eles.
Porém, emprestar o brinquedo seria te tirar do palco, porque aí todo mundo começaria a correr atrás da criança com o brinquedo e não atrás de você. Isso diminuiria os seus momentos de glória, e eu entendi o quanto você apegou a isso e não quis abrir mão disso, e eu te dei essa oportunidade de ter essa experiência. Daqui em diante, ou a gente vai com 2 brinquedos desse, ou a gente não vai mais com esse brinquedo, porque se tem uma coisa que eu tô me esforçando para fazer, é que você entenda que você precisa construir laços com pessoas que sejam construídos na base da natureza de vocês e de quem vocês são, e não na base no que um de vocês tem. E se eu permitir que essa situação se perpetue, o que que eu acredito? Eu acredito que as crianças vão te odiar, porque você nunca dividiu brinquedo com elas, e que o dia que esse brinquedo quebrar e uma criança aparecer com um outro brinquedo mais interessante, você vai ter que lidar com uma frustração que talvez hoje você não conheça. E aí eu poderia te estragar mais ainda. Eu poderia comprar um brinquedo ainda mais legal para você ser ainda mais o centro das atenções. E aí eu estaria basicamente criando uma criança de classe média alta que vive em condomínio e que acredita ser inerentemente, naturalmente, intrinsecamente superior às outras e não percebe que na verdade elas só são arruinadas, spoiled pelos pais que as fizeram acreditar numa distorção ridícula da realidade, de que coisas tornam pessoas superiores às outras. Então eu preciso que você entenda, nos próximos momentos de brincadeira, que você é só uma criança, como todas as outras crianças, e que hoje você teve um brinquedo melhor que as outras. E aí, muito provavelmente, talvez a gente volte nessa praça e eu possa ir com um brinquedo legal, escondido, e dar de presente para alguma criança brincar na sua frente. Para quê? Para que, se em algum momento você tentar pegar esse brinquedo para você, eu poder dizer, não, esse brinquedo não é seu, é dele. E você tem que respeitar o tempo dele. Para que você veja outras crianças também com palco. Para que, no fundo, isso seja somente uma parte da sua vida e não as crianças do condomínio que você frequenta, onde você tem os seus amigos de verdade. Porque aqui na porta de casa, a gente tem os seus amigos eventuais. Você encontra sempre diferentes, amiguinhos eventuais, e tem relações muito superficiais com cada um deles. Mas onde você tem os seus amigos, é muito importante que você esteja livre dessas relações de posse e de brilho por determinadas coisas e que as pessoas te conheçam profundamente e que gostam de você e que queiram continuar brincando com você por gostarem de quem você é. Isso é muito importante. Não que aqui na porta de casa você não possa ter isso também. Na verdade, você até já tem. E é muito importante para mim que as crianças percebam que o fato de você não querer dividir o brinquedo com elas não torna você uma criança nojenta e insociável. Porque quando o brinquedo é delas, você também respeita. E no fim, se não tem esse brinquedo, tudo bem, porque o que você gosta é de brincar com criança. Então é muito importante para mim ver você chegando nas crianças e você muito mais alta do que elas, embora da mesma idade, elas têm a expectativa de que você seja mais desenvolta, que você fale melhor, que você saiba mais coisas, e você vem falando com uma linguagem extremamente básica, porém ainda assim você consegue se comunicar com todo mundo. E porque as pessoas acham difícil se comunicar com você, porque elas acham difícil desenvolver raciocínios com você, elas acham mais fácil fazer aquilo que você tem vontade e elas vão e brincam do que quer que você queira, só porque elas gostam de estar à sua volta, porque a sua alegria contagia, o seu sorriso ele conquista, ele atrai, e aí as pessoas elas querem ficar perto de você e querem te agradar e querem entrar na brincadeira e elas topam brincar de qualquer coisa que seja, só porque elas não conseguem explicar para você a brincadeira mais complexa. Ou seja, você você tem o carisma de você tem um carisma muito forte que é da princesinha ser conquistada, e ao mesmo tempo da Dilma, que assim, porra, eu não vou conseguir discutir com essa mulher, eu não vou conseguir debater com essa mulher. Se eu for explicar pra ela por que que ela tem que me emprestar o brinquedo, ela vai entender, então eu nem tento argumentar, fica você com seu brinquedo aí. E isso é uma forma de poder. E, e aí, com 4 anos e meio, eu não posso ter esse tipo de nível de debate com você, é claro que não.
mas eu não posso deixar isso crescer para um ponto em que começa a te prejudicar. E eu não vou dizer que é fácil. E aí é muito engraçado, porque na época em que eu estava fazendo o review de Bird Box aqui nesse canal, eu falava, a gente fica a vida inteira tentando saber como que a gente vai ser um bom pai antes de ter filho, né? E na verdade é uma metamorfose que acontece, e aí quando vem a criança, ela te ensina a ser pai. Então eu sempre ficava deslumbrado com mães e o quanto elas eram infinitamente mais desenvolvidas do que meninas solteiras sem filhos. E eu falava, essa daqui é infinitamente superior, mas não é aquela infinitamente superior. Toda mulher tem o potencial de se tornar uma bela mãe, só que ela não teve filho ainda. E é o filho que, e é claro, tem mãe boa e mãe ruim. Você tem muita sorte de ter a mãe que você tem. Mas não é como se eu soubesse a receita. Eu vou reagindo aos espaços que você me dá para eu te dar as orientações que eu acho que eu devo, mas ainda assim, em nenhum momento eu quero que você se torne quem eu escolho que você seja. Eu não sou tão idiota achar que eu tenho esse poder e não sou tão arrombado ao ponto de ter essa vontade. Eu quero que você seja você mesma, quem a sua genética, o seu ambiente e as suas decisões te levarem a ser, mas eu quero que pelo menos nesse ambiente você sempre se sinta amada, protegida e segura. Como uma última lição, você finalmente tomou um capote, né? Com 20 crianças correndo atrás de você, estourando bolha atrás de você. Em algum momento, você olhando para trás, muito empolgada com o quanto as crianças estavam te seguindo e se divertindo, estourando bolha, você tropeçou e saiu rolando. Por natureza, talvez você esqueça isso, então eu vou deixar registrado aqui. Você morre de medo de se machucar, porque toda vez que você se machucou, sua mãe deu gritos com você, porque ela fica desesperada e ela não sabe como lidar, e aí você acha que você fez alguma coisa muito errada. Então você sempre. A dor do olhar da sua mãe, ela sempre dói muito mais do que a dor do joelho. Porque o joelho ralado dói muito menos que o coração partido. É, um dia você vai saber que música é essa. Eu também não anulo o comportamento da sua mãe, não. Eu deixo ela ficar brava e olho pra sua cara e falo, ó, tá vendo? Então você cada vez mais toma cuidado pra não se machucar e você tá ficando boa nisso. O que contrasta com crianças que são tão carentes, mas tão carentes, mas tão carentes, porque são tão ignoradas, que às vezes elas se machucam de propósito. Sim, existe criança, sim. Que bom que não é a sua realidade. Mas tem criança que é tão ignorada pelos pais que ela começa a se machucar de propósito. Por quê? Porque ela percebe que quando ela se machuca, ela é enxergada. O pai olha, a mãe olha, leva para o hospital, passa curativo, e aí ela tem um cuidado. Então tem muita criança que cai de propósito e fala, olha, machuquei, e finge que tá com dor, por quê? Porque ali ela vai ser cuidada, vai ser amada e vai receber a dose diária de amor que ela tem necessidade de ter. Você não precisa desses artifícios, você nunca quer se machucar. E aí, quando você tomou esse rola, você fica desesperada, porque você pensou assim: toda vez que eu caio e ralo o joelho, meu pai me leva para casa, para lavar, e para trocar de roupa, e para cuidar. E aí você entendeu que a brincadeira acabou. Nas primeiras vezes em que isso aconteceu, você fez um baita escândalo. E hoje você sentiu tristeza, mas você não sentiu raiva, e eu acho que isso é um baita avanço no seu processo de amadurecimento emocional e da sua educação. Então, em algum momento, você falou, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem, passou a mão no joelho, levantou, eu peguei o seu brinquedo, e você falou, eu vou escorregar. E aí você saiu andando pro escorregador, e você subiu, e você viu que estava doendo a sua perna, e você viu pelo meu olhar que a gente não ia continuar ali, aí você escorregou e me deu a mão e segurou o choro por muito tempo, uma coisa que antes não acontecia. Você começou a chorar depois que eu falei pra você dar tchau pra todo mundo, e eu falei, a gente vai lavar e depois a gente volta. E aí você pediu colo e voltou, mas não voltou com protesto, porque você entendeu quais são as regras do jogo. E principalmente você entende que a gente precisa lavar porque de fato você está machucada. E não porque eu tô te punindo porque você se machucou, e não porque eu tô te punindo por algum motivo.
Você ficou triste, mas você não ficou com raiva como se você estivesse sendo injustiçada, como você sentiu das primeiras vezes. Isso significa que eu tô te, acho eu, isso significa que eu tô sendo bem-sucedido em fazer você entender que determinadas coisas a gente tem que fazer porque a gente tem que fazer, e não porque um pai abusivo quer. E eu gosto muito que você tenha isso de saber aquilo que é justo que você tenha. Então, você não tem. Eu simplesmente não vou arbitrariamente te tirar do parque, mas quando a gente chega no parque, eu falo até que horas que a gente pode ficar, e eu não te tiro antes desse tempo, para que você não vire uma você não vai virar uma chatona mimada que acha que tem direito ao mundo, porque eu acho que isso é filho de pais fracassados de classe média alta. Você não vai ser vitimista ao ponto de achar que o mundo conspira contra você e que você nasceu em uma classe social que não te permite mobilidade e sucesso nenhum, porque eu acho que isso é fracasso é resultado de fracasso de pais de esquerda. E é engraçado que os mais radicais, os que fazem os filhos se sentir mais coitados, são os mais abastados, não são os mais pobres. O mais pobre, ele tá lá tentando conquistar o espaço dele. Se vitimiza nos momentos de desabafo, mas ele está correndo atrás. Então, a gente vai falar sobre isso mais para frente, mas você não está sendo educada e ensinada e orientada para ser uma coitada que acha que você pode ser usurpada a qualquer momento daquelas coisas que combinaram com você e que você conquistou, mas cresce também sabendo que existem regras que você tem que cumprir porque você tem que cumprir, porque senão vira uma bagunça, a nossa sociedade está uma bagunça. Estados Unidos, Canadá, tá tudo uma bagunça, porque as pessoas acham que não tem regra, que não tem valores, que não tem tradições, que não tem rituais. Você vai crescer sabendo que existem determinados rituais que você tem que respeitar e acabou. Por quê? Porque você faz parte de um grupo social que respeita determinado conjunto de regras. Você não é obrigado a ir lá. Mas uma vez que você vá para a igreja ou para o terreiro ou para a sinagoga, você vai se adequar aos valores, vai jogar de acordo com eles, e dentro da mobilidade que esse espaço te oferece, você vai ser quem você quiser ser. E lembrando que o que você precisa é muito pouco, e a gente dá muito valor somente àquilo que a gente quer. Que às vezes a gente não consegue ser grato por ter tudo que a gente precisa, porque a gente não consegue enxergar a importância e o tamanho gigantesco de tudo aquilo que a gente precisa. Você tem um lar, você tem comida, você tem roupa. E todas as outras coisas, quem é a top da balada do parquinho, que é dona do brinquedo da bolha de sabão, isso é adjacente, isso é menor. Mas é humano, são coisas que eu quero que você viva, são lições que eu quero que você aprenda, são lembranças que eu quero que você tenha, e que ao longo do tempo, conforme você cresce e amadurece, eu quero que você entenda o que significam. Falei nada. Eu só quis deixar registrado o quanto essa tarde foi boa e o quanto o comportamento dos pais, eles são carregados de incertezas. Muitas vezes eles são irracionais. Muitas vezes o comportamento dos pais é completamente injustificável. Mas em momento nenhum eu quero que passe a suspeita na sua cabeça de que qualquer coisa foi feita porque você não era amada e porque o objetivo do seu pai e da sua mãe não eram a sua felicidade, o melhor para você e o seu melhor desenvolvimento. Essa é a mensagem de hoje. E, e olha quem você é, o que você faz comigo.